Talvez alguns de vocês já me conheçam. Eu sou o Inácio, sou membro da comunidade Canção Nova, faço parte do Ministério Amor e Adoração da comunidade Canção Nova. E eu acho que vocês devem ter acompanhado algumas pessoas no Twitter, no Facebook, através da TV Canção Nova. Em alguns momentos, nós pedindo para que vocês rezassem, intercedessem pela gestação da minha esposa, da Márcia. Não é essa que eu vou apresentar agora. Essa aqui é minha esposa, a Márcia. Meu nome é Márcia, também sou membro da comunidade Canção Nova. Estamos na comunidade há 7 anos. E esse aqui é o Mateus Henrique, o nosso filho. Uma bênção, uma graça para nós. Como eu estava dizendo, talvez você já tenha ouvido, né? No Sorrindo para a Vida, a Luzia falando, ou a Paula, ou a Aline, ou eu mesmo, falando sobre a gestação da minha esposa. E hoje, neste dia 3 de dezembro, nós queremos partilhar com vocês como é que foi todo esse processo, né? E a vitória de Deus na nossa vida, que claro, você já deve saber que é o Mateus. Nós queremos partilhar com você que está aqui no Centro de Evangelização, mas também com você que está em casa, nos acompanhando também pela TV Canção Nova, pela rádio, pela internet. O padrinho do Mateus está ali filmando a gente, o Tiago. E nós queremos partilhar um pouco dessa linda história com você, tá certo? Vou começar falando de como nós nos conhecemos. Brevemente, eu entrei na Canção Nova em 2005, em janeiro. A Márcia entrou em agosto de 2005 também. Por incrível que pareça, nós não nos conhecemos aí nesse período de 2005, de conversar. Eu tinha visto, mas não nos conhecíamos mesmo. Mas no ano de 2006, nós fomos fazer o noviciado. Na época era noviciado na nossa casa de formação em Queluz, Casa de Maria em Queluz. Em 2006 nós fomos fazer este noviciado que hoje se chama discipulado. Lá no discipulado, lá no noviciado, nós nos conhecemos. Não é? Nós somos sorteados para partilhar a história de salvação um do outro, para rezarmos um pelo outro. E ali nós fomos criando uma amizade profunda. E a partir desta amizade veio também um sentimento. Eu comecei a gostar da Márcia, ela começou a gostar de mim. No começo a gente ficou meio assim, não podia falar, não sabia se a gente estava confundindo as coisas, mas vivemos com tranquilidade esse momento. Em 2006, no final de 2006, já no finalzinho do nosso noviciado, eu fui remanejado para São Paulo. Talvez vocês lembrem de mim na missão de São Paulo, né, nas vigílias clamando por milagre. E eu fiquei 3 anos e 7 meses em São Paulo. E a Márcia terminou o discipulado dela, o noviciado, e veio para a Cachoeira Paulista para trabalhar na associação da Canção Nova. E nós continuamos assim, alimentando no nosso coração, e para colher de Deus se era realmente vontade, se era o amor mesmo que estava brotando ali, de homem e mulher, ou se era apenas a amizade. A gente tinha confundido as coisas, né? Porque isso acontece às vezes nas grandes amizades. Mas esse amor foi crescendo dentro da gente. Foi crescendo. E a Márcia, em 2007, estou resumindo essa parte. A Márcia, em 2007, ela descobriu que estava com uma enfermidade que não era tão conhecida, chamada endometriose. Você conhece essa enfermidade? Não era muito conhecida, agora ela está se popularizando, infelizmente. Mas não era muito conhecida. E eu vou deixar ela falar um pouquinho como foi esse processo. Então, eu já sentia, né, mesmo antes de entrar para a comunidade,
já sentia muita dor, muita cólica. E até então eu não sabia, mesmo fazendo tantos exames, os médicos não descobriam o que era, né? E no final no ano de 2007, fazendo novos exames, foi quando o médico descobriu que eu tinha focos de endometriose, que eu tinha também o útero de Delfo, que é um útero com 2 cavidades, que são 2 úteros, né, a direita e a cavidade esquerda. E quando o médico descobriu, ele disse que eu não poderia engravidar, que eu não tinha chance de engravidar, primeiro pela endometriose e depois também pelo útero, assim. E tive que fazer uma primeira cirurgia, logo que eu descobri em 2007. O médico até queria tirar uma das cavidades, né, na parte direita, porque era uma cavidade atrofiada, que ele disse que não funcionava, então que poderia tirar. Só um minutinho, tá? Eu vou pedir para a Carla pegar o Mateus, ele está bem pesadinho, viu, gente? Graças a Deus. Aí a Márcia pode usar o microfone dela e a gente vai contando um pouco dessa linda história para vocês. Não sei se você entendeu, a Márcia, ela descobriu que estava com focos de endometriose e também ela descobriu que ela foi premiada. Ela não tinha um útero só, ela tinha 2. O útero dela se dividiu na formação em 2 úteros. Só que o médico, ele percebeu que o útero tinha uma parte que era maior e tinha uma outra parte menor, a parte da direita, que era totalmente atrofiada, fechada. Totalmente atrofiada. E claro, o médico indicou a cirurgia para retirar os focos de endometriose. E quando ele foi fazer, quando ele foi fazer essa cirurgia, ele perguntou para a Márcia, Márcia, a gente vai fazer para tirar os focos de endometriose através daquela cirurgia chamada videolaparoscopia, né? Videolaparoscopia, aqueles furinhos que faz na barriga, né? E o médico falou para ela assim, Márcia, então, um dos úteros, uma das cavidades, a da direita, ela está completamente atrofiada. Não serve para nada. Então, já que a gente vai fazer a cirurgia para tirar a endometriose, os focos, vamos tirar também essa parte que não serve mais. Vamos tirar. Qual foi a resposta da Márcia? Eu não deixei. Porque eu falei para ele que eu já tinha convivido até aquele tempo com o útero assim, sem saber. Então, já que eu tinha nascido assim, eu queria que permanecesse. Já que não faria diferença, eu não queria que tirasse. Porque ela perguntou, doutor, mas vai ter algum problema por causa desse útero que está atrofiado? Aí ele falou, não, mas não vai servir para nada, então vamos tirar. E ela disse, claro, não, né? Se não vai atrapalhar, então Deus me fez assim, deixa o negócio aí. Não mexe nesse útero, não. E fez a cirurgia, a primeira cirurgia. Em 2007. Em 2007. Mas, para surpresa da Márcia, nós ainda não namorávamos, né, nessa primeira cirurgia. Eu pude ir lá, fui lá, visitei, rezei. Eu até me lembro que eu dei uma rosa, um vaso de flor colombiana, né, rosas colombianas para Márcia. E eu disse, olha, essas rosas aqui representam a visita de Nossa Senhora para você nesse tempo de recuperação. E quanto tempo essas rosas duraram? Mais de 1 mês. E realmente foi o tempo da recuperação da cirurgia. As rosas duraram mais de 1 mês, porque era a presença da Virgem Maria. O tempo que a Márcia ficou de recuperação foram quase 40 dias, as rosas ficaram intactas. Mas a Márcia descobriu, né, amor, que depois de 6 meses, depois de 6 meses, a endometriose voltou. E voltou pior. E voltou pior. Voltou profunda, porque a endometriose, ela tem alguns níveis, não é? Ela tem alguns graus. E porque a Márcia sentia dores tão horríveis, tão fortes na menstruação, não é? Naquele momento da menstruação, que ela chegava a quase desmaiar. E ela precisava tomar remédio na veia que já nem fazia mais efeito os remédios. Nem faziam mais efeitos. Não é? Então, ela voltou novamente e descobriu que estava com endometriose novamente e que estava agora no nível profundo.
Vou explicar para você o que é um nível profundo. Ela já tinha tomado alguns órgãos, né, interiores, como ela já estava no foco, tinha se espalhado, já tinha pego quantos por cento do intestino, amor? 40% do intestino, já estava por baixo da bexiga, já estava no reto, né? E nas algumas paredes, nas trompas também. Então já tinha se espalhado. A endometriose é como um câncer, né? Ela vai se espalhando. E já estava, o maior medo, claro, era o intestino. Porque se tomasse o intestino, você precisaria fazer uma cirurgia para tirar aquele pedaço do intestino, e ela já corria esse risco na época, para tirar um pedaço do intestino. É uma cirurgia muito delicada e perigosa. Então eu tive que passar pela segunda cirurgia, mesmo contra a minha vontade, porque nesse tempo todo eu busquei vários médicos e todos os médicos diziam a mesma coisa, que eu não poderia engravidar. E nesta época, até mesmo antes, no comecinho do namoro, eu até quis desistir desse sentimento que eu sentia pelo Inácio, porque na minha cabeça era certeza que eu não ia engravidar, porque todos os médicos diziam a mesma coisa. E ao contrário do Inácio, ele sempre acreditou. Deus sempre colocou no coração dele que, de uma forma ou de outra, a gente teria filho. Ou eu mesmo gerando, ou então que a gente adotasse. E ele falava aquilo para mim, e na minha cabeça era certo. Se a gente tiver um filho, vai ser por adoção. Para você ter ideia, a Márcia já está antecipando, viu, gente? Eu vou puxando para trás, tá bom? Para você ter ideia, é porque ela gosta muito de falar, você não sabe quantas novenas eu tive que fazer para trazer ela aqui, viu? Mas, olha, eu estava de férias. Estava de férias? Estava, né? Quando a Márcia me ligou, e ela disse, olha, a gente já estava conversando, né, naquele caminho de conhecimento ali, e já sabíamos que tínhamos sentimento um pelo outro e tudo. Ela me ligou, eu estava de férias e e ela me ligou para dizer assim, olha, eu sou com endometriose, novamente, aprofunda, o médico falou para mim que eu não vou conseguir engravidar, não vou, então acho melhor, a gente nem começou a mesma coisa ainda, acho melhor a gente parar por aqui, nem alimentar mais, porque eu não vou, a gente tinha partilhado a nossa história de salvação, lembra? No noviciado, e lá na minha história de salvação tinha todo o meu desejo escrito de ser pai, por causa da minha convivência com meu pai, com a minha mãe, de todo o testemunho deles para mim, então ela sabia do meu desejo de ser pai, então ela me ligou, falou isso. A minha resposta para ela foi, olha, Márcia, eu aprendi uma coisa com meu pai, a gente não se aproxima das pessoas por aquilo que elas podem nos oferecer, por aquilo que elas podem nos dar, mas por aquilo que elas representam para nós. Então, o meu pai não tinha muito estudo não, mas era um homem sábio. Então, eu disse para ela, eu vou levar à frente, vamos levar adiante, vamos ver até onde Deus nos quer levar. E a Márcia foi, então, fazer esta segunda cirurgia, e foi em dezembro, né, amor? 2009 ela fez a segunda cirurgia, eu nem estava aqui, eu tinha que ir de férias, e eu fui, mas fui com o coração na mão. Eu dei um prejuízo para minha mãe de telefone, de tanto que eu ligava para saber como é que estava sendo a cirurgia, como é que estava acontecendo aquela cirurgia. A Márcia fez a cirurgia aqui em Taubaté, e foi uma cirurgia muito delicada. Quantas horas, amor? 3 horas de cirurgia. E o médico, ela tem que falar, né, Ricardo? Tem que falar. E o médico, ele foi categórico depois da cirurgia, né? Acho que ela pode falar melhor. Passando novamente por essa segunda cirurgia, após o médico disse, né, que se até 6 meses
a gente tentasse engravidar nesse tempo, poderia ter 1% de chance de engravidar. Passou desse tempo, ele mesmo não garantia nesse 1%, por causa mesmo fazendo toda a limpeza da endometriose, eu tinha mioma, uma parte da trompa já não funcionava mais, então ele ainda garantia esse 1%. Mas na época a gente ainda namorava, ainda tinha um tempo até chegar ao casamento. E aí após 8 meses, né, após a cirurgia, aconteceu de voltar tudo novamente a endometriose, e já toda vez que aumenta, que volta a doença, ela aumenta muito mais. Então aí a gente já estava noivo nesse período, retornando ao médico, ele falou para a gente, ele falou assim, olha, como retornou, né, a cirurgia, vocês já tinha sido aprovado o casamento, né? Não, vamos devagar. A Márcia quer chegar no final da história, hein, gente? Estão percebendo, né? No milagre. Mas ela fez a segunda cirurgia e, por incrível que pareça, a endometriose, alguns meses depois, voltou. Retornou, e cada vez que ela volta mais forte. Voltou profunda novamente. Então o médico, ele falou mais uma vez, olha, agora a situação, se já era pior na segunda, para a terceira cirurgia, está pior ainda. Porque aí, as trompas já estavam totalmente tomadas. Sabe aquele menos de 1% que ele tinha falado da segunda vez, depois da segunda cirurgia? Não tinha mais para engravidar. Nós ficamos noivos, não é? E eu me lembro que eu vivi um momento difícil, porque aqui na comunidade nós somos, graças a Deus, muito bem acompanhados. Nós temos o conselho, nós temos os formadores, os coordenadores. E eu me lembro que quando eu partilhei que toda essa dificuldade agora ainda estava pior, agora aí mesmo que os médicos falavam que não ia dar certo, que não ia poder engravidar, e a gente já estava noivo, não é? Já se preparando, sonhando para casar. Eu me lembro que algumas pessoas vieram conversar comigo e falaram para mim assim, olha, Inácio, não é? Irmãos, algumas autoridades também, corretamente eu quero dizer isso, vieram falar comigo. Isso é que é bonito, a transparência. Olha, você é homem, a gente sabe do seu desejo de ser pai, de construir uma família. A gente sabe que você ama a Márcia, mas você já pensou, você já pesou? Porque a Márcia não vai poder, provavelmente não vai poder te dar filhos. E aí, você está preparado para isso? Você vai segurar essa barra aí? Então, foi uma pergunta muito forte para mim. Eu me lembro que eu saí dali, aquela noite eu fiquei pensando muito. Deus sabia do amor que eu tinha pela Márcia. Deus sabia que era um amor sincero e que eu estava disposto a enfrentar tudo isso com ela. Mas como eu costumo fazer, eu vou para aquele que pode mais. Eu fui para Jesus. Quero dizer para você, quando você não tiver respostas, existe um lugar maravilhoso para você encontrar as respostas. Capela. Fica de frente de Jesus. E eu fui para a capela no dia seguinte. Eu disse para Jesus, Senhor, eles estão certos. É isso mesmo. E aí? Mas eu quero ouvir do Senhor. O que o Senhor tem para mim com tudo isso? O que o Senhor tem para nós com tudo isso? E chorei ali diante de Jesus.
e rezei ali diante de Jesus, e veio uma palavra no meu coração. Tobias 6:18. Porque eu não costumo abrir a Bíblia assim. Deus tem que me dizer a palavra, tem que me dizer o capítulo e o versículo para eu abrir. E eu abri a palavra, e olha o que Jesus falou para mim. Quando estiveres, eu já estava noivo, nós já estávamos noivos. Quando estiveres para te unir a ela, a Márcia, antes levantai-vos ambos e orai e suplicai ao Senhor do céu para que vos seja concedida misericórdia e saúde. Deixa eu continuar. Não temas. Ela foi destinada para ti desde sempre, e tu a salvarás. Ela irá contigo, e tenho certeza de que terás filhos com ela. Está ouvindo a promessa? Os quais serão para ti como irmãos. Não fiques preocupado. Eu tinha como negar essa palavra do Senhor? Eu tinha que confiar ou não? Eu tinha que confiar. Era uma resposta do Senhor para mim. Tu terás filhos, ela irá contigo, e tenha certeza de que terás filhos com ela, os quais serão para ti como irmãos. E quando eu voltei a me encontrar com a Márcia, eu disse para ela: olha, meu amor, não vamos ter medo. Aí eu fui partilhar com o padre Zé Augusto depois, que era o nosso diretor espiritual, e eu falei para ele, eu disse: padre, eu estou disposto, é isso mesmo, é isso que eu quero, eu vou até o fim, porque eu confio em Jesus. De um jeito ou de outro, Ele fará na nossa vida aquilo que está no coração dEle, e eu confio na palavra do Senhor para a minha vida. Ele disse: é isso mesmo? Então vamos em frente. No noivado, amor, eu queria que você falasse isso. O que o padre José Augusto falou para nós no noivado? No nosso noivado, o padre José Augusto fez, né, a celebração, e ele dizia que todos os dias era para a gente rezar o terço juntos, mesmo sem pedir nada para Nossa Senhora, mas que Nossa Senhora iria conduzir todas as coisas. Ele dizia que todo mundo já sabia da dificuldade, eu já tinha feito a minha parte, que era procurar os médicos, o Inácio já estava ciente de tudo, as nossas famílias também acompanhando tudo, e ele dizia: todos os dias rezem o terço junto, que Nossa Senhora vai conduzir todas as coisas. E tinha dias que a gente rezava, sentava para rezar o terço junto na hora do almoço, e só chorava, né? A gente não tinha, olhava assim, não via nada, mas que eu tinha certeza que Nossa Senhora mesmo já estava preparando todas as coisas para nós. A gente chorava porque o médico tinha falado para nós que a cada dia que se passava, mais ia piorando a enfermidade. E quanto mais piorava, mais difícil seria. Inclusive, como é? Inclusive, a possibilidade de ter que tirar o útero da Márcia. Mas Nossa Senhora foi tão fiel com a gente, que 3 meses depois, o nosso casamento foi aprovado. Normalmente é 1 ano, 2 agora? 1 ano, né? Mas 3 meses depois foi aprovado o nosso casamento. E o médico falou para nós: olha, eu vou sugerir alguns exames, vocês vão fazer. Quando a gente retornou nele, ele olhou os exames e disse: olha, realmente não tem possibilidade nenhuma. O mioma está pressionando a trompa está totalmente
obstruída. Então não tem como vocês engravidarem. Mas doutor, mas nós vamos tentar. Eu só dizia isso, nós vamos tentar. Não, porque o senhor tem a ciência, mas nós temos a fé. Nós vamos tentar. E ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar vocês para um médico amigo meu que é especialista em fecundidade, e ele vai fazer uns testes hormonais em vocês, e tudo, e a palavra dele vai ser a palavra final. Nós fomos, procuramos esse médico, antes de casar, fizemos os exames, fizemos os exames, e nós voltamos ao nosso médico em Taubaté, para dizer para ele que já estava marcada a data, que a gente ia casar mesmo, tinha feito os exames e estava esperando o resultado. Aí ele falou para nós, e quando eu falo do médico aqui, eu não estou dizendo que ele estava errado, não, ele estava certo, porque os exames mostravam isso. E ele chamou, a gente foi falar com ele lá, ele disse para a gente assim, olha, Márcia e Inácio, se eu fosse vocês, ou melhor, a minha opinião é essa: adiem a data do casamento, nós vamos fazer a cirurgia, eu tiro o útero da Márcia, vocês ficam livres dessa doença, e depois vocês se casam, e aí vocês veem outras possibilidades, adoção, né? E eu disse, doutor, falei para ele mais uma vez, o senhor está certo, a ciência diz isso, mas a minha fé me faz acreditar e querer tentar, e nós vamos tentar, nós vamos casar sim. Aí ele disse, mas olha, vocês não vão poder talvez não possam nem ter relação sexual, a Márcia pode ter uma hemorragia na hora da relação, e aí morrer. A Márcia está com vergonha, mas ele falou isso para nós, e eu disse, olha doutor, mesmo assim, nós vamos assumir o risco, não foi irresponsabilidade da nossa parte não, o médico estava certo, mas eu tinha uma palavra, uma certeza tão grande no meu coração, que não me dava essa oportunidade de voltar atrás, e eu segurei ali, firme, nós casamos, um casamento lindo aqui na Matriz de Santo Antônio, aqui a nossa paróquia aqui de Santo Antônio, tinha 12 padres no nosso casamento, teve gente que disse que era para o noivo não fugir, olha a verdade, o nosso casamento foi lindo, Monsenhor Jonas estava conosco, Padre Zé Augusto celebrou, nós tivemos um momento de oração lindíssimo, né amor, onde Deus falou muito conosco. Foi nesse momento da oração, na hora do casamento, quando toda a comunidade rezava pela gente, Deus colocava no meu coração, até aqui você fez, a partir de agora eu vou cuidar. Então naquele momento é como se o Senhor tirasse aquela minha falta de fé, que eu não acreditava que eu poderia engravidar, e Ele falasse para mim, eu vou fazer, eu prometi para você e eu vou cumprir. Teve um dia que encontrei com a Márcia e ela falou assim para mim, ela chorou, disse, eu não quero mais saber disso não, eu não acredito mais não acredito mais, eu estou cansada, outra cirurgia e não vai dar certo. E eu olhei para ela e disse assim, olha, se eu tiver que ter fé por mim e por você, eu vou ter, e nós casamos, fomos para a lua de mel. Você acredita que eu quase que eu liguei para o médico da lua de mel? Quase que eu liguei, eu disse, doutor, deu certo, não sangrou não. Não teve hemorragia não, deu tudo certo. Nós casamos,
Voltamos. Oi? Passou-se 3 meses. 3 meses de casados e a gente tentando ali, ó, firme, né? Tentando. Fazer a nossa parte, né? Mas não veio. Aí eu disse para Márcia, vamos ter que voltar no médico, né, minha filha? Já que não veio, a gente precisa cuidar da sua saúde. Então vamos voltar naquele médico, levar os exames. Sabe aquele médico de fertilidade que o médico da Márcia indicou? Aí a gente foi, né, amor? Retornamos a este médico após os 3 meses, né, de casados. Já levamos todos os exames que ele havia pedido na época. E quando a gente chegou lá, ele disse que a endometriose já havia tomado toda a parte das trompas, né, já tinha avançado novamente. E que por meios naturais a gente não teria chance mesmo de engravidar. E foi quando o Inácio perguntou para ele, então, antes disso ele disse que só por inseminação. Que ele deu uma aula para a gente, né? De inseminação artificial e tudo, né? Falou tudo para a gente. Mas no meu coração eu fiquei assim, né? Olha, com tudo isso eu ainda acredito. E ele tinha dito que não dava para engravidar mais, não tinha por onde passar o espermatozoide. As trompas estavam completamente obstruídas, não tinha mais como. Podia fazer uma fertilização, mas mesmo assim ainda era arriscado por causa da malformação do útero. Ou seja, não deu muitas esperanças para nós. Aí eu perguntei para ele assim, ó, doutor, então já que não tem como engravidar, como é que está a adenomiose da Márcia? Porque existe a endometriose, fiquei meio especialista em endometriose, viu? Existe a endometriose, que fica externa ao útero, existe a adenomiose, que é interna, é dentro do útero. Eu perguntei, doutor, mas como é que está a endometriose, como é que está a adenomiose, então? Porque eu também, se não desse certo mesmo engravidar, a gente tinha que cuidar da saúde da Márcia, não é? Aí, o médico disse, olha, eu tenho um ultrassom aqui na sala ao lado, se você quiser a gente vê. Eu disse, já estamos aqui, vamos ver, né? Aí quando a gente foi ver, ele começou a olhar, ele estava com a outra médica que eu acho que estava aprendendo a mexer no aparelho lá. E ele começou a olhar, e ele olhou o útero do lado esquerdo, foi olhando e foi explicando para a médica, e eu aqui, na minha cabeça, rezando assim, ô Jesus, bem que ele podia encontrar um bebezinho aí, né? Bem que ele podia encontrar um bebezinho aí. Eu ficava rezando assim, caladinho ali, olhando e rezando. Jesus, bem que ele podia encontrar um bebezinho aí, bem que ele podia encontrar. Aí ele foi explicando para a médica e tudo. Aí de repente ele foi para a cavidade da direita. Aí a cavidade da direita ele viu parecia um carocinho de feijão preto. Aí eu vi, mas eu disse, nossa, Jesus, será que é outra coisa, já é outro problema? Que eu vi aquele negócio preto lá. Aí o médico olhou, explicou mais um pouquinho, depois riu e falou assim para a gente, vocês estão vendo esse pontinho preto aqui? Que parece um carocinho de feijão? Eu disse, doutor, eu já tinha visto. O que é isso aí? Aí ele disse, isso aqui é um saco gestacional de 4 semanas e 5 dias. A Márcia dizia assim, sério? A Márcia ficava, sério, doutor? E eu ria e chorava ao mesmo tempo, e ele disse, sua esposa está grávida. Eu não consegui acreditar, porque justamente onde ele encontrou o saco gestacional, era justamente naquela cavidade que era atrofiada, que há 3 anos atrás o médico queria tirar. Sabe aquela cavidade? Aquela que estava atrofiada? Que na primeira cirurgia o médico queria tirar, porque não servia para nada? Pois é, ela desenvolveu e a criança foi fecundada nela. Aí eu fui para casa a gente saiu daquele consultório, mas eu estava tão doido de alegria. E a Márcia desconfiando, doutor, mas será mesmo? Não sei o quê. E aí, doutor, se você não acredita, faça os exames. Faça o teste da farmácia e no outro dia você faz o exame de sangue para ver.
Só que eu tinha tanta certeza que era mesmo, eu vim doido de Taubaté, de São José para cá, naquela Dutra, chorando e rindo, e a Márcia, moça, vai bater o carro. E eu vinha, aí eu disse, Márcia, eu vou entrar aqui em Aparecida e vou agradecer a Nossa Senhora. Porque um dia, depois a gente estava noivo já, né? Nós fomos em Aparecida. E passando em frente à imagem de Nossa Senhora, lá naquele corredorzinho, você deve conhecer, eu falei assim para Nossa Senhora, se a senhora nos der a graça de ter um filho, mãezinha, a senhora pode dar para ele a vocação que a senhora quiser. Então naquela hora que o médico disse que a Márcia estava grávida, a primeira coisa que eu lembrei foi da Virgem Maria. E eu entrei, não sei se você conhece, que você entra na Dutra, sobe o viaduto, tem que fazer um retorninho. Eu entrei na contramão ali, quase que bati o carro, mas eu fui lá na imagem de Nossa Senhora com a Márcia e agradeci, mesmo a Márcia ainda duvidando, eu agradeci a Virgem Maria, porque eu sabia que ali tinha o dedinho dela. E quando a gente saiu da Basílica, eu achei até interessante, um grande sinal de Deus para nós, que já estava tarde, já, meia-noite, e quando a gente saiu da Basílica, um arco-íris, bem na frente da Basílica. E ali a gente viu que Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele é fiel, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. No tempo dEle, não no nosso, mas no tempo dEle. Amém. A Márcia é grávida, não é? Toda a situação da endometriose, o útero, os 2 úteros. A criança estava no útero que antes era atrofiado. Então tinha toda uma dificuldade, já tinha 1 mês de gravidez quando a gente descobriu. E nós fomos procurar uma obstetra. E ela pediu um ultrassom para nós fomos fazer. E quando nós fizemos o ultrassom, nós descobrimos que a criança ela estava abaixo da posição que ela deveria estar no útero. E quando ela se encontra assim, a probabilidade de abortar, de ter um aborto é muito grande. Então ao ligar para a nossa obstetra, ela disse, olha, para totalmente. A Márcia, doutora, mas eu trabalho sentada. A doutora disse, não estou falando para você ficar sentada. Eu estou falando para você ficar na sua casa deitada. Você só vai levantar para ir no banheiro e para comer. E foi um tempo, foi uma notícia difícil para mim, porque eu sempre pedi a Deus, se um dia engravidasse, que fosse uma gravidez bem tranquila. Realmente, para mim foi, mas eu sei que para o Inácio também foi bem difícil. Mas quando a médica disse aquilo, nós acolhemos como voz de Deus, porque toda vez que a gente ia à consulta, a gente rezava e pedia que ela fosse a voz de Deus para nós. Que a gente rezava, mas que a gente também precisava acreditar nos médicos. E quando a médica disse aquilo que eu passaria, né, por essa gestação deitada, e literalmente, eu levantava de manhã, o Inácio preparava o café para mim, deixava o meu lanche das 10 horas, chegava, arrumava o meu almoço, deixava para mim meu lanche, a minha água, porque eu não podia ir na cozinha, eu não podia me movimentar na minha própria casa, com 3 meses de casada. Mas nesse período todo da gestação, foram 7 meses literalmente deitada. Eu olhava para o crucifixo da minha sala, ou às vezes no meu quarto, e Deus falava para mim, é só um tempo. Mas que o que ficava forte no meu coração era que Deus fez a parte dele. Então nós também precisávamos fazer a nossa parte. A minha parte era deitar, cuidar do Mateus para que fosse uma gestação tranquila. No começo também foi difícil, porque eu pensava, mas eu não estou doente. Mas realmente eu não estava doente, e para mim foi uma alegria muito grande esse tempo, embora, né, todo esse ter que parar literalmente, mas foi uma alegria muito grande, porque eu sabia que o Mateus estava bem, que eu precisava fazer a minha parte para que ele pudesse, para que essa vida pudesse vir ao mundo. Foi um tempo muito rico para nós, porque, por exemplo, eu não sabia fazer muita coisa na cozinha. Então eu tive que aprender. Sabe como é que eu fazia? Eu dizia, Márcia, o que é que você quer comer? Ela dizia, eu quero comer macarronada. E eu não sabia fazer macarrão, molho de macarrão.
E ela ia me explicando, eu ficava lá na cozinha, eu ia lá, fazia, eu voltava. Como é, amor? O que é que faz mais? Tá assim, eu ia lá. E eu fui aprendendo. Feijão, eu não sabia preparar, eu fui aprendendo a fazer. Porque a minha missão nesse tempo era cuidar dela e do Mateus. Era a minha missão. Eu precisava cuidar deles dois. Então eu acordava cedo, fazia café, preparava as coisas, corria para a missa, voltava, deixava o lanche, corria para o trabalho, vinha no almoço. E foi assim, 8 meses. 8 meses. Mas era a minha parte, era a minha forma de amar. E olha que a gente tinha 3 meses de casado, quando a doutora disse, vai parar, ela disse para mim assim, e você nem cheirar ela, viu? Nem chega perto dela. Nem toca. A gente tinha acabado de casar, 3 meses de casado, né? Aí muita gente diz, nossa, está sendo muito difícil para você, né? Nada de relação sexual. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu vivi um tempo muito tranquilo. Aliás, eu sei, graça de Deus, o amor que eu tenho pela Márcia e o amor que já existia dentro de mim pelo Mateus, me fez abrir mão de impulsos naturais do homem, não é? Eu tinha vontade, tinha sim, mas eu dizia, o amor que eu tenho pelos dois, a vontade que eu tenho desse menino nascer é tão grande, que eu entrego para Jesus a minha vontade, o meu desejo, e eu vivi muito tranquilo. Ninguém me viu agarrando com árvore, nem batendo cabeça no poste por aqui pela chácara, ninguém viu, eu prometo, ninguém viu. Mas eu vivi bem esse tempo. Foi um tempo de doação muito grande. Agora você sabe que uma coisa mais bonita que nós vivemos nesse tempo, e aí eu pude ver que, olha, realmente nós vivemos numa comunidade de amor e adoração. Todos os dias na minha casa ia um irmão ou uma irmã da comunidade. Gente que até nem tinha muita intimidade conosco, mas que ia lá, Inácio, eu vim aqui para ajudar vocês. Teve um dia que eu estava tão cansado, que a pessoa chegou e disse, olha, Inácio, eu vim ajudar vocês, eu vou limpar a casa, tá bom? Aí eu, tá bom, vou tomar banho, mas eu fui para o banheiro para chorar, porque eu disse, Jesus, muito obrigado. Todos os dias, tinha sempre alguém lá em casa, dos irmãos da comunidade Canção Nova. E aqui eu já quero agradecer a cada um em particular, não vou dizer nomes não, mas foram muitos que foram lá em casa, nos ajudar, limpando a casa, fazendo comida, ajudando mesmo, visitando. Muitos foram apenas lá, dar uma força. Os irmãos, ali eu vi acontecer a comunidade de amor e adoração. Muito obrigado, meus irmãos, obrigado mesmo. Nesse percurso aí, desses 8 meses, eu vou abreviar mais, nós tivemos vários sustos, né? Sangramentos, a Márcia sangrou, uns 3 sangramentos fortes, ameaça de aborto. A doutora, nossa médica, achava que a gente não chegaria a 5 meses de gestação, então ela já ia passar aquela injeçãozinha, né? Que matura o coração da criança. Então, todo um medo, toda uma angústia nesse processo. Tudo bem, Deus fez, gestou, né? O Mateus estava ali já, mas aí tinha esse caminho para saber se ele ia permanecer, se ele ia vingar, não é? Então foi um tempo assim muito, muito rico, mas muito dolorido para nós, muito dolorido. Mas a nossa confiança estava naquele que prometeu mesmo para nós. Então nós, nesse tempo, todos os dias a gente rezava junto, todos os dias rezava o texto, pedia mesmo a Nossa Senhora, porque a gente tinha essa certeza que Deus não faz as coisas pela metade, que chegaria até o final essa gestação. Por mais, apesar de todo o medo, todo o susto, mas a nossa confiança estava no Deus mesmo, que nos prometeu. Passaram 5 meses, passaram 6 meses, passaram 7 meses, 8 meses, e o Mateus ali firme, crescendo, desenvolvendo. Um dia nós fomos, em outubro, nós fomos numa consulta periódica com a doutora,
Na sala lá de espera, a Márcia sangrou. Ela foi ao banheiro, quando voltou, ela vinha branca, que nem uma vela. Disse: amor, estou sangrando. Aí a doutora já mandou a gente entrar e disse: olha, vão direto para o hospital agora. Era dia 18 de dezembro. 18 de outubro. E nós fomos para o hospital. A doutora pediu uns exames, nós fizemos os exames deram normais. Aí a Márcia toda feliz: não vai ter que antecipar, porque o parto estava marcado para o dia 7 de novembro. 7 de novembro. Aí a Márcia: não vai precisar antecipar. Aí a doutora me ligou e disse: olha, Inácio, o parto vai ser hoje à noite, já prepara a Márcia aí. Aí eu disse: Márcia, vai ser hoje. Ela disse: não, mas fala para a doutora que eu não estou mais sangrando. Aí a doutora disse: não, vai ter que ser hoje, porque o útero já está todo preparado para a criança nascer. Se a gente não fizer agora, hoje à noite, ela vai passar a noite sentindo contração, e amanhã eu vou ter que fazer, vai ser um sofrimento à toa. Realmente, pouco tempo depois, a Márcia começou a sentir umas cólicas, né, no pé da barriga. E às 22 horas do dia 18, o Mateus, ele nasceu. Eu estava lá, eu filmei o parto. Eu disse: Jesus, se eu desmaiar, vai ser com gosto. Vou cair com gosto, mas eu vou olhar. Só que ele estava numa posição muito difícil. Quando a doutora tirou, ele nem chorou, ele estava tão molinho, ele nem chorou. Ele chorou depois lá dentro e teve que ir para a UTI. Mas uma coisa bonita, gente, isso foi um detalhe que me chamou muita atenção, é que a doutora disse assim: Márcia, o teu útero, engraçado, o teu útero está no formato direitinho de um coração. Você sabe de quem é esse coração, né? É o coração de Maria. O útero estava direitinho no formato de um coração. E outra coisa que ela falou é que ela disse: Márcia, eu estou olhando as suas trompas aqui e eu não estou vendo endometriose não nas suas trompas. Está limpinha. Mas nós vamos fazer exames depois, para a gente conferir direitinho como é que está essa questão da endometriose. Mas durante a gravidez eu pedi: Jesus, faça a obra completa, Senhor. O Senhor já deu Mateus, agora cura minha esposa da endometriose. Nós vamos fazer os exames ainda, mas eu já creio no poder do Senhor. E o Mateus nasceu, ficou 5 dias na UTI, depois ficou 4 dias na pediatria, e está aí, está ali ele ali, ó. Lindo, maravilhoso, já está com quase 5 quilos. Quando eu aceitei vir dar o testemunho aqui com a Márcia, nós aceitamos, vocês não sabem as tribulações que começaram a acontecer, viu? O Mateus começou a ter crise de vômito, engasgava toda hora que a Márcia engasgava. Tem uma vez que a gente foi bater na Santa Casa, porque ele não voltava. Hoje de manhã ele viveu isso, ontem à tarde ele viveu isso, ontem à noite ele viveu isso. Mas eu disse para Jesus: olha, o demônio não vai impedir da gente dar esse testemunho, porque eu sei que tem muita gente precisando ouvir que existe um Deus que cuida das nossas necessidades. Eu queria que você ficasse de pé. Nós temos um breve momento para rezarmos, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se você tiver um pouquinho de fé, olha, muita gente vai dizer para você: não vai dar certo, e talvez tenha até razão, olhando para os exames, estava certo. Mas se você se apoiar na palavra de Deus, saiba que o Senhor nunca vai te desapontar, nunca mesmo. Acredite. Eu quero rezar mesmo por você. É lindo, né? Obrigado pela parte que me toca. É lindo. Coloque a mão no seu coração.
Quando a gente se preparava para vir aqui falar para vocês, uma coisa que o Senhor colocava no meu coração é que Ele quer sempre a alegria da gente, quer sempre a nossa felicidade, sempre, tem sempre o melhor para nós. O Mateus ficou naquela UTI 5 dias, ele ficava no último lugar, e quando nós passávamos para chegar nele, tinha um monte de criancinha, entubada, com problemas. E quando nós entramos naquela UTI, Deus colocava tanto no meu coração como no coração da Márcia, reza por essas crianças. O Mateus ficou aqueles 5 dias naquela UTI só para a gente rezar por aquelas criancinhas que estavam lá e pelos pais. Deus, Ele tem sempre o melhor para você. Acredite. Acredite. Eu nunca deixei de acreditar. Era uma certeza de fé que eu tinha no meu coração. Deus ama você, meu irmão. Sabe você que está aí, tentando engravidar não sei quanto tempo? Deus pode. Confie. Sabe você que está aí com uma doença difícil de ser curada? Deus pode. Ele pode te curar. Mas a lição maior de tudo isso é que nós precisamos acreditar até o fim. Porque um dia eu disse para o Senhor: olha, Jesus, o Senhor não precisa me provar mais nada. A minha esposa já está grávida. Quando vieram as dificuldades, as ameaças de aborto, eu disse: Senhor, o Senhor não precisa me provar mais nada. Eu pedi para a Márcia engravidar, ela engravidou. Mas o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Saiba disso. Vai dizendo para o Senhor agora a sua necessidade, abra sua boca. Diga mesmo, na simplicidade do seu coração, não busque palavras, não procure palavras. Fala para Ele: Jesus, eu estou assim. Fala comigo, Senhor. Eu quero te apresentar hoje a minha vida, eu quero te apresentar a minha história, eu quero te apresentar a minha família. Eu quero colocar tudo em tuas mãos, Senhor. Jesus, de uma forma toda especial, eu quero rezar por aquelas mães que não conseguem engravidar. Assim como o Senhor nos concedeu esta graça, Jesus, nesta tarde, eu quero pedir, junto com a minha esposa, junto com o Mateus, que o Senhor possa alcançar todas essas mães, aquelas que estão aqui, aquelas que estão em casa. Senhor, o Senhor tem o poder para isso, derrama a sua graça sobre elas. Jesus, abençoa mesmo, toca no útero de cada uma, Senhor. Conceda-lhes esta graça, Jesus. Nós clamamos, nós pedimos. Vamos orando, deixando que o Espírito Santo Ele venha alcançando mães que estão agora nos leitos de hospital, que estão à beira do parto, com dificuldade, ameaçadas, com dificuldade na gestação. Que o Senhor possa tocá-las agora, Jesus. Que o Senhor possa agora, através da sua mãe, intervir na situação de cada uma delas. Jesus, visita. Passa, Senhor Jesus, nos lares, aquelas mães que estão também em repouso, estão lutando pela vida dos seus filhos. Toca, Senhor Jesus, visita agora. Dá-lhe, Senhor Jesus, a vitória, assim como o Senhor concedeu a nós. Dá-lhe, Senhor Jesus, a certeza de fé. Enverguem nos seus braços, soltando sua voz mais forte no Espírito. Feche os seus olhos. Se entregando ao Senhor com confiança, esperando no Senhor, depositando a sua vida
nas mãos desse Deus que cumpre as suas promessas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Os que confiam no Senhor, cante. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Ergue o seu braço e declare: vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti, Senhor. Depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. Vou confiar em Ti. Vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti, Senhor. Depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. Mais uma vez, coloca a mão no seu coração. Eu tive a graça de acompanhar o Inácio, junto com a Márcia, morando com o Inácio durante 1 ano, e também vivendo com o Inácio no Ministério Amor e Adoração, do qual faz parte também a Karina, Gil. E nós experimentamos essa vitória de Deus, esse Hosana nas nossas vidas. Por isso nós confiamos no Senhor. Deus tem o melhor para nós. Basta confiar. Olha para quem está do seu lado, fala assim para ele: você é uma pessoa de fé, meu irmão. E é isso que eu posso dizer de você, Inácio, de Márcia. Vocês são um casal de fé. Pega na mão do seu irmão, diga para ele: você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé. Diga mais forte: você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé. Levanta o braço do seu irmão bem forte. Bem forte, bem alto. E diga assim: Jesus. Jesus. Pode ser mais forte. Jesus. Jesus. Eu confio. Eu confio. E espero em vós. E espero em vós. Eu sei Eu sei que o Senhor que o Senhor tem o melhor para minha vida. tem o melhor para minha vida. E no tempo certo, E no tempo certo, a vitória a vitória virá do céu. virá do céu. E eu tomo posse, E eu Jesus. tomo posse, Jesus. Pega o braço do seu irmão e cante: vou confiar. Vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti. Depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. Só vocês cantando: vou confiar. Vou confiar em Ti, Jesus. Vou depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor Tu tens pra mim.
Eu só preciso acreditar e esperar. Erga bem alto o seu braço, bem alto o seu braço e canta. Vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti, Senhor. Depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. E esperar. E esperar. E aplauda esse Deus maravilhoso. Se você confia no Senhor, faz muito barulho para esse Deus. Vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti, Senhor. Depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. E esperar. E esperar. Pra terminar, vocês. E esperar. Viva Jesus! CançãoNovaPlay.com. Assine já!